Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Nós, pessoas com deficiência, cadeirantes como eu, pessoas surdas, pessoas cegas, anões, nós temos uma grande dificuldade de locomoção praticamente em todas as cidades do mundo. Mas vamos falar de São Paulo. As pessoas que não são deficientes, às vezes falam assim, nossa, está maravilhoso, está lindo, né? Você liga para uma pessoa e fala, tem acessibilidade? A pessoa fala, tem, maravilhoso. Chega lá, tem um degrauzinho de 10 centímetros, pronto, você já não passa. Então, as dificuldades que nós temos é imensa para andar na cidade de São Paulo, nas cidades do Brasil, nas cidades do mundo. Visto isso, nós precisamos lentamente trazer a diversidade como foco de atuação, como foco de atenção do mundo para este tema. Nós temos que fazer um mundo mais acessível, um mundo para a diversidade humana, um mundo para que todas as pessoas andem, se locomovam e estejam bem. Em São Paulo, nós temos a CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade, que cuida deste caso. Nós estamos com o Eurico Pizão aqui do nosso lado, que vai falar um pouquinho a respeito da acessibilidade na cidade de São Paulo. Tudo bem com você, Eurico? Tudo bem? Prazer estar aqui. O Eurico, ele é arquiteto de longa data, certo? E especializado em acessibilidade. Perfeito. Você está há quanto tempo na CPA? Olha, praticamente desde que ela passou para atuar junto à Secretaria da Pessoa com Deficiência, que, se eu não me engano, foi desde 2005 que a Secretaria foi criada e transladou para lá o espaço físico da CPA. Quando era da SEAB, você não participava? Não, eu participava, mas não atuava tão diretamente com ela, embora tratasse já de acessibilidade na Assessoria Técnica de Obras e Serviços. Esclarecendo a CPA, eu já disse aqui algumas vezes, mas vale a pena repetir, CPA é Comissão Permanente de Acessibilidade, ela foi criada muito antes da Secretaria da Pessoa com Deficiência, ela ficava alocada na SEAB, que é a Secretaria de Habitação da cidade de São Paulo, é uma equipe especializada em fazer vistorias em prédios, em todo lugar de uso comum, né, para ver a acessibilidade do local. Quando foi criada a Secretaria da Pessoa com Deficiência, achou-se por bem trazer esse departamento para dentro da Secretaria. É isso? Exatamente. A CPA, ela é formada por arquitetos de diversas secretarias, é isso? A CPA é uma comissão intersecretarial, então não é só o pessoal da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Tem gente da CET, tem gente da Secretaria, tem participantes autônomos, ou seja, é uma comissão intersecretarial justamente para representar bem todos os diversos segmentos que atuam nessa questão da diversidade da pessoa com deficiência, né? Dos problemas, tal, tudo. Então, está aberta a várias secretarias, tudo justamente para ter uma visão ampla, porque a questão da acessibilidade, ela abrange vários focos, várias visões diferentes e, justamente, ela serve como uma interface para as políticas públicas. Tem muita gente que precisa de informações sobre acessibilidade, sobre lugares acessíveis em São Paulo, como é feita uma boa entrada num prédio, ou como é feita uma boa gestão de arquitetura em um prédio comum e não sabe onde procurar. Tem muitas pessoas que estão fazendo trabalho de conclusão de curso em arquitetura, em jornalismo, em várias áreas de faculdade, que não sabe onde procurar informações. Então, você pode entrar no site da Prefeitura de São Paulo, chega lá, procura secretarias, vai na SMPED, que é a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, e dentro do site da SMPED você procura CPA. Lá dentro tem informações de todos os tipos possíveis e imagináveis, inclusive cartilhas para construtor, pessoas que estejam querendo construir um prédio, uma casa, uma clínica, um restaurante, um teatro, e para engenheiros e para pessoas que estão querendo fazer um trabalho de conclusão de curso. Tem todas as informações? Sim. Cartilhas abundantemente? Sim, estão digitalizadas ali no site.
Ô, Eurico, vamos falar agora de acessibilidade de uma maneira geral. A cidade de São Paulo ainda não está preparada, né? Sim, a cidade de São Paulo é uma cidade muito antiga e a questão da acessibilidade é relativamente recente, né? E mesmo a própria cultura de combater as barreiras arquitetônicas ainda não está bem difundida, inclusive nas universidades. É uma preocupação que nós temos, né, de passar isso para os cursos de formação dos técnicos de arquitetura, de engenharia, porque muitas vezes a pessoa se forma sem ter tido um estudo nesse sentido. Então, quando ele vai projetar, ele não sabe o que precisa, às vezes nem lembra. Eu me recordo, quando eu me formei, era um assunto que eu nunca tinha ouvido falar. Então, quando eu projetava, eu nem pensava em acessibilidade. Anos depois, eu fui trabalhar na prefeitura e fui trabalhar nessa área. Aí sim que eu vi que faltava muita informação. Inclusive, por ser uma questão de ter uma diversidade muito grande de deficiências, o assunto é muito detalhado, é muito complexo. Então, não é um assunto fácil de se resolver assim num projeto. Tem muitos detalhes. E é aí que a coisa, se a pessoa não tiver uma boa formação nesse sentido, às vezes ela pode ter até intenção boa de resolver uma questão e causa outros problemas que não ocorrem. Então, é muito importante que no currículo escolar esteja contemplado a questão da acessibilidade. A CPA, por diversas vezes, tentou promover isso junto a universidades, justamente para incluir isso, ou para ressaltar a importância disso no currículo e nos próprios, assim, motivar inclusive os próprios estudantes a se interessarem por esse assunto. Quando a gente fala de acessibilidade, as pessoas pensam que a gente está falando só de pessoas com deficiência. Não é isso. Quando a gente fala de diversidade humana, dá a impressão de que nós estamos falando só daquelas grupos de pessoas que tendem a ser excluídas ou que tendem a ser discriminadas. Não é isso. Diversidade é todas as pessoas que estão na face da Terra. Exato. Certo? Sejam elas com algum tipo de deficiência ou não. Quando a gente fala em acessibilidade, nós estamos falando em acesso a um imóvel, a algum lugar, a um equipamento público, a um móvel, onde ele tem que atender a todas as pessoas, sendo deficiente ou não. Então não adianta você falar, olha, eu fiz aqui uma entrada para cadeirante. Tá, e o cara que anda, que enxerga, que ouve e tal, e de repente ele tem um problema ali que ele não tem acessibilidade, não pode entrar. Não tem acessibilidade. Então, a acessibilidade é para todas as pessoas e a diversidade humana, quando a gente fala de todas as pessoas. E só para te dar um número, por exemplo, pela OMS, Organização Mundial da Saúde, nós temos 1 bilhão de pessoas, esse dado é de 2011, no mundo que tem alguma deficiência. 80% dessa deficiência está nos países subdesenvolvidos. E para vocês terem uma ideia assim da dramaticidade que se a maioria muita gente nos países desenvolvidos tem deficiência por questão de guerra, por exemplo, a guerra do Vietnã, né, outras guerras, Segunda Guerra Mundial, tal, que criou uma massa muito grande de pessoas com deficiência em países do primeiro mundo. Então já é muito grande. 80% desse montante está nos países subdesenvolvidos que não têm a mesma capacidade de ofertar aos seus habitantes uma condição mais digna para eles. No Brasil, nós temos 23,9% das pessoas com deficiência. Ora, 23,9% o número é imenso, é quase que uma pessoa a cada 4. Se você falar 25%, ou seja, de 4 pessoas, uma tem alguma deficiência. Sendo que dessas daí, 18,8% tem problemas de deficiência visual. Ora, imagina uma pessoa que não enxerga ou tem uma deficiência muito grande de enxergar. Qualquer obstáculo, qualquer coisa, um detalhe qualquer, ele pode tropeçar, pode cair, pode ser atropelado e tal, além do próprio espaço físico. Porque muita gente às vezes pensa que é uma questão só do cadeirante. Não, não é. Né? A maior incidência de deficiência visual no Brasil é visual. Depois vem a motora, né? Que é 7%, né? Temos deficiências também de 1,4%, que é de intelectual ou mental. Então, quer dizer, nós temos uma gama muito grande. Então, você tocou num assunto importante.
nós temos que encarar o espaço físico como um espaço acessível a todos, não só com cadeirante. Então, nos Estados Unidos, por causa da grande massa de pessoas com deficiência, foi criado o conceito de desenho universal. Então, Exato. o que nós, na CPA, tentamos passar para as pessoas que trabalham com projetos, com coisas assim da Desenho acessibilidade? universal. O desenho universal. Só que o desenho universal, Wilson, às vezes é muito mal compreendido. Se você digitar no Google desenho universal e vir nas imagens, você vai ver muitas coisas que são desenhos de acessibilidade, mas não são desenho universal. Por exemplo, uma vaga, uma rampa especialmente projetada para uma pessoa cadeirante serve para outras, mas é uma coisa que você pode chamar até de universal. Serve para carrinho de feira, serve para skate. Por exemplo, se você pensar numa pessoa que não consegue mexer a mão, e você projeta uma colher que abraça aqui, então ele enrola no braço e ele pode tomar sopa. Isso não é desenho universal. Isso é acessibilidade. Então, muitas vezes fica confuso o conceito de desenho universal. Se nós projetarmos, pensarmos numa sociedade com desenho universal, não vai ter essa discriminação, não tem a rampinha para a pessoa com cadeira de roda e os outros entram pelo outro lado. Nós sempre pensando numa arquitetura... Eu sempre critiquei esse tipo de coisa. Aquela escadaria linda num prédio para um lado e aquela rampinha para o deficiente lá na lateral. É uma coisa discriminatória. Isso é discriminatório. E isso cria o quê? Uma barreira atitudinal, que é pior. Né? Porque às vezes a barreira arquitetônica você tem condições de resolver tecnicamente, mas a barreira atitudinal é um preconceito. Em vários bufês eu vejo isso. Aquela entrada linda, tal, suntuosa e a rampinha para o cadeirante lá no corredor, lá na lateral. E eles acham assim, tem uma rampinha lá, ele vai lá, como se... Nossa, meu buffet é acessível. Não é acessível. Sabe o que eu vi ontem? Aqui no centro da cidade tinha um casal de cegos. Os dois com a bengala, estavam atravessando a rua. E ele chegou na direção do piso podotátil, na rampa de acesso à calçada. Ele percebeu que ali tinha o piso podotátil, que era uma rampa, e tinha uma moto parado. Puxa! E na hora que ele levantou a bengala para ele bateu na moto. Rapaz, ele com a maior paciência, com a maior calma do mundo, ele pegou e foi tateando a moto, tateando, e foi arrastando a companheira dele para cá, para a direita, com a bengala, deu a volta, já não estava mais na rampa, tinha um degrau, ele subiu. É um absurdo, né? Que chato. Olha, se eu pudesse pegar o dono daquela moto e falar assim, escuta, cara, não dá para você pôr isso daqui em cima da sua cabeça, né, em cima da sua cama. Inclusive é uma falta de respeito, né? Independente da ignorância, de você saber o que precisa, o que não precisa para a pessoa com deficiência, é uma questão de respeito com o outro. Nós precisamos trabalhar isso também. Não é verdade? Ô, Eurico, nós vamos precisar fazer um rápido intervalo e nós já voltamos. Pois não. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando com o arquiteto Eurico Pizão, que está na CPA há 15 anos, mais ou menos. Mais ou menos, né? Pelo menos. Tempo. Pelo menos. Não, pelo menos. Mais de 20. Nós trabalhamos, inclusive, juntos, eu e você, né? Você é um dos responsáveis pela CPA, né? Então... Não, da CPA não, da Secretaria. A CPA da Secretaria. Eu trouxe a CPA para a Secretaria. Exato. Eurico, você no bloco anterior falou a respeito da dificuldade de fazer um desenho universal por causa das especificidades dos tipos de deficiência. Então, que a gente precisava fazer uma explicação aqui para os nossos amigos de casa, os nossos telespectadores, eu não gosto muito dessa palavra, não. É o seguinte, nós temos muitos tipos de deficiências diferentes e cada deficiência com a sua especificidade. Por exemplo, cadeirantes. Nós temos cadeirantes tetraplégicos e paraplégicos. Os tetraplégicos, nós temos os tetraplégicos completos e os incompletos. A partir do momento que fala incompletos, nós temos uma série de pessoas que movimentam um pouco a mão, outros movimentam um pouco o braço, outros movimentam um pouco a perna, mas tem uma lesão cervical que é considerado tetraplégico. Os paraplégicos, então, da cesta cervical até a sacral,
nós temos todas as lesões ali, dá uma paraplegia que é uma diversidade enorme de tipos de deficiência. Alguns chegam a ficar de pé, não anda, outros mexem a perna, outros não, outros têm sensibilidade, não, e aí vai por diante, são N. Né? Visão, nós temos desde a baixa visão até a cegueira total. Exato. Que vai em N graus. Surdez, a mesma coisa, deficiência intelectual, síndromes. Então, é uma gama, é um universo tão grande que o arquiteto precisa fazer um trabalho imenso para tentar atender a todas essas dificuldades e que tem as pessoas com deficiência. É isso? Exato. Precisa de um curso aí de ano. Olha, eu trabalho com muito tempo nisso daí. E sempre a gente às vezes se depara ainda com problemas que você fala, como eu vou resolver isso? Esse aqui eu não conhecia. Porque, como você falou bem, você tem uma gama muito grande de deficiências e muitas vezes são múltiplas. A pessoa tem mais de uma deficiência. Sim, ainda o que tem agrava isso. ainda mais. Deficiências múltiplas. Num país pobre como o nosso, nós temos pessoas que, inclusive, moram em lugares que não tem nem como vir para uma escola, para uma coisa, quer dizer, cria isso. Tem o preconceito, tem uma série de coisas. Então, é uma coisa muito complexa. O desenho universal é um conceito para que você faça o máximo possível de espaços acessíveis. Para atender a diversidade humana. Atender a diversidade humana, inclusive a pessoa com deficiência. Mas não é um voltado para a pessoa com deficiência especificamente, é para todos. Porque todos nós precisamos disso. E se isso for feito, muitas coisas que às vezes se exige através da NBR 9050, que é a norma brasileira que rege o desenho arquitetônico de acessibilidade, não precisaria ser feito. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Imagina que eu tenho um desnível nessa sala de 10 centímetros ali, ou 15 centímetros. Eu fiz uma sala de estar aqui, aí eu quero fazer um desnível tal, para criar ambientes em vários níveis, qualquer coisa assim. Aquele degrau já é um obstáculo. Sim. Se suponhamos que seja um banco, uma coisa assim, que o gerente está ali. Se eu tenho espaço suficiente, eu posso fazer uma rampa até 5%, que não precisa de podotátil. O podotátil seria o piso tátil, né, para a pessoa com deficiência cega sentir pelo pé. Não preciso de corrimão. Não preciso fazer um desenho feio, não preciso gerar custos adicionais para adaptar aquele móvel. Então, cada arquiteto, ao invés de pegar a norma e ver lá a declividade máxima de uma rampa para pessoa com deficiência é 8,33%, ou seja, 1/12. Ao invés dele pegar e botar uma rampinha de 8,33, se ele fizer uma rampa mais, já que tem espaço, maior, ninguém nem vai perceber que está se preocupando se você é deficiente, se não é. Não vai ter piso tátil, direcional, nada. Não precisa de guarda-corpo, não precisa de corrimão. Quer dizer, você até está fazendo uma coisa mais bonita. Tem algumas vezes que fica mais bonito o trabalho. Inclusive, às vezes você fala assim, quanto é 1,20 m? Pô, põe um pouco mais, você fica uma coisa mais generosa, mais bonita, mais ampla, né? Ela se dilui no espaço e até fica mais bonita, como você falou. Então, não é só uma questão de você pegar a norma e aplicar. O arquiteto, ele tem que entender o conceito da norma, até porque a norma, ela tenta suprir alguns casos mais comuns. Mas como a variedade é tão grande de deficiências, nem sempre a norma contempla todas as necessidades. E aquilo é uma solução técnica extrema. Você pode eliminar tudo isso, você pode nem fazer degraus, ou fazer muito suaves, com concordâncias de níveis bem suaves, um exemplo, né? A CPA ela faz vistoria em prédios públicos, teatro, cinema, restaurante, casa de show, todos os lugares dentro da cidade de São Paulo, que é frequentada pelo público em geral, que a casa é pública, a CPA tem que fazer uma vistoria. E não tira o alvará de funcionamento se não tiver vistoria do CPA. Exatamente. É isso? O que acontece é o seguinte, muitas construções já existentes, às vezes elas já estão legalizadas, só que elas foram feitas numa época que não tinha essa necessidade
de ser adequada, porque a NBR 2004 que começou a normatizar como deveria ser isso. Então, construções anteriores, às vezes, já estão feitas. Mas precisa fazer a renovação do alvará de funcionamento. Sim. A partir da renovação... Aí o que acontece? A lei previu que, independente disso, elas têm que ser acessíveis, elas têm que ter todo um trabalho de acessibilidade. O que é? Se precisar de uma rampa, se precisar de um piso tátil, alguma coisa assim, uma plataforma elevatória, ela tem que ser acessível desde que seja público, coletivo. Me diga uma coisa, e a CPA tem essa... pessoa que vai num restaurante, tem um número de cadeiras que é obrigado a ter acessibilidade, é acima de 40 cadeiras, alguma coisa assim? Eu não me lembro agora exatamente o número. Mas acima de 30 cadeiras, 40 cadeiras, com certeza tem que ter acessibilidade. A pessoa chega lá, não tem acessibilidade nenhuma. Não tem rampa. Às vezes o cara fala, tem aquela rampa de lançamento que a gente chama, né? É uma coisa horrorosa. A pessoa se sente ofendida ali, ela pode fazer uma denúncia? Pode. Ela pode tanto fazer uma denúncia junto à prefeitura, como até ao Ministério Público. Às vezes o Ministério Público, ele até é mais ágil. Por quê? Porque ele, ao receber essa demanda, ele encaminha para a CPA. Eu mesmo... E o Ministério Público cobra da prefeitura. Se a prefeitura não tomar providências, o prefeito regional, o prefeito vai responder isso daí. Então vamos lá. Precisa ficar muito atento. Eu sempre disse aqui no programa o seguinte: quem não se mostra não é visto. Primeiro, os deficientes, de uma maneira geral, têm que ir para a rua, têm que ir para o cinema, têm que ir para o teatro, têm que jantar fora, têm que tomar sua cervejinha no bar, têm que viver normalmente, têm que trabalhar, têm que visitar o amigo. E para isso, você também tem que ficar alerta, porque os seus espaços têm que ser respeitados. A partir do momento que você sai de casa, vai visitar, você vai descobrir que a maior parte dos lugares, principalmente os pequenos, onde tem donos irresponsáveis, a acessibilidade é mal feita, tem aquela rampa que o cara coloca um vaso de flor lá na frente, não dá para subir, né? Faça sua denúncia, Ministério Público. O Ministério Público, ele recebe a denúncia, ele encaminha, por exemplo, para a Comissão Permanente de Acessibilidade. Eu, enquanto profissional de lá, eu fiz muitas vistorias a pedido do Ministério Público, às vezes até contra a municipalidade. Você chega no lugar, tem uma rampa que a inclinação dela não é legal. Ou você faz a vistoria e fala, precisa de uma rampa aqui, você dá a orientação para o cara. Volta um mês depois, a rampa está com uma inclinação ilegal, uma inclinação muito íngreme, tá? O que você faz? Você manda desmanchar e manda fazer de novo? A prefeitura, quando constata uma irregularidade, ela intima o proprietário do imóvel a corrigir aquilo lá. Então, ela dá um prazo para ele executar a mudança. É lógico que esse prazo varia dependendo da característica e da necessidade de prazo para fazer aquilo lá. Uma vez não cumprida, ele vai ser alvo de autuação fiscal, ou seja, vai ser multado, vai ter uma série de coisas, inclusive pode ser até cassado a licença de funcionamento, se for o caso. Que bom. Tem muito lugar em São Paulo que não renova o alvará de funcionamento, né? A gente vê quando acontece uma grande tragédia, como foi aquele caso no Sul, né? E você fala, não tinha alvará de funcionamento e tal, aí vai ver depois, né? Então, esses caras são os piores. Principalmente esses lugares de evento que acontece, que vai muita gente. Às vezes, para lucrar, o que acontece? O proprietário quer socar a gente lá para ganhar dinheiro. Então, E aí, ele, quando você faz a vistoria, está tudo certo, mas na hora do evento, ele usa aquele espaço de rota acessível. As pessoas com deficiência que vão em lugares grandes assim, que frequentam milhares de pessoas em ambientes fechados, como salão de baile, salão de festa, eventos de uma maneira geral, percebeu que tem alguma coisa errada com relação à acessibilidade? Ou percebeu que tem alguma coisa ruim ali, tem uma pintura de extintor de incêndio, o extintor não está lá? Denuncia para o Ministério Público, porque você talvez esteja evitando uma grande catástrofe. É verdade. O Ministério Público vai lá e fala, você não tem alvará de funcionamento. Por quê? Exato. O Corpo Bombeiro fez vistoria aqui, né? A CPA fez vistoria aqui. Não, então fecha. Porque você pode estar evitando aí morte de milhares de pessoas, como já aconteceu. Por falta de uma vistoria, por falta de um alvará de funcionamento, que a pessoa está burlando a lei e precisa de alguém chegar lá e botar o dedo na ferida, dedar o cara para aí o Ministério Público ir lá e falar, poxa, fecha esse cara aqui. Você citou o caso aí do Sul.
teve aquela Boate Kiss. Imagina que você estivesse lá assistindo o show. Se as pessoas que não têm deficiência, muitas morreram, imagina uma pessoa com deficiência para sair de lá. Nossa. Ô, Eurico, para a pessoa entrar em contato com você, como é que faz? Olha, eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, pode ser pelo meu e-mail da Prefeitura. Sim. Né? Para passar uma denúncia, para fazer uma pergunta. Existe a CPA, né, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade. Ela pode receber demandas, né, da população. Olha, tal imóvel não é acessível, eu constatei isso, tal. Olha, a pessoa pode encaminhar para lá. Pode encaminhar para as prefeituras regionais. Pelo SAC, né, Serviço de Atendimento ao Consumidor. E para o Ministério Público? Ministério Público também é outra opção, porque muitas vezes, a máquina pública, por deficiências, que às vezes não é uma questão do profissional que atua lá. Nós temos poucos profissionais para atuar, a pessoa está morrendo, se aposentando, tem uma série de coisas. A Prefeitura tem uma dificuldade grande também de vistoriar essas coisas assim. Então, o que acontece? Nem sempre as coisas são prioridades. Eurico, né? Então, o Ministério Público é mais... Nós vamos ter que encerrar o nosso programa. Eu agradeço a sua vinda aqui, agradeço as explicações sobre a CPA, sobre o desenho universal. Certo. E eu espero te ver mais vezes. É um prazer, foi um prazer. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade. Te esperamos na próxima semana. Um abraço, até lá.